Brasil e Camarões já teve shows de Romário e de Neymar em Copas. Técnico atual da seleção africana atuou em 1994 e foi expulso. Relembre curiosidades: a seleção brasileira está classificada para as oitavas de final e enfrenta Camarões, nesta sexta-feira, para carimbar a primeira colocação do Grupo G. O empate já serve. O adversário da última rodada é familiar e freguês do Brasil em Copas do Mundo. Na história do Mundial, são 2 jogos entre os países e 2 vitórias da seleção. Relembre os confrontos entre as equipes: Brasil 3-0 Camarões, Copa do Mundo de 1994. Depois de vencer a Rússia na estreia por 2-0, o Brasil entrou em campo contra Camarões pela segunda rodada da Copa do Mundo de 1994. Caso vencesse, a equipe comandada por Parreira garantiria a vaga nas oitavas de final da competição. Aos 20 minutos do segundo tempo, Jorginho cruzou na cabeça de Mauro Silva, que ampliou. Aos 30, Romário passou pela defesa, tocou na saída do goleiro e, no rebote, Bebeto sacramentou a vitória. 3-0 que garantiu o Brasil nas oitavas de final, iniciando a trajetória do tetracampeonato. O atual técnico de Camarões, Rigoberto Song, era o zagueiro da equipe camaronesa que perdeu para o Brasil neste dia. Ele não tem boas recordações. Além da derrota sofrida, Song foi expulso logo após o terceiro gol da seleção. Brasil 4-1 Camarões. Copa do Mundo de 2014. A partida da seleção brasileira contra Camarões em 2014 valia pela última rodada da fase de grupos. Assim como em 1994, o Brasil precisava vencer para confirmar a classificação para as oitavas. No estádio Mané Garrincha, em Brasília, quem brilhou foi Neymar, em sua primeira Copa do Mundo. O atacante começou o show cedo. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Neymar recebeu o ótimo passe de Luiz Gustavo e abriu o placar para a seleção. Camarões surpreendeu e empatou logo em seguida com Matip, mas a alegria dos visitantes durou pouco. Neymar estava inspirado e fez um golaço ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Fred marcou o primeiro e único gol dele na Copa do Mundo no Brasil. Fernandinho, no fim do jogo, fechou a goleada que classificou a seleção para as oitavas de final. Daquele time, apenas Daniel Alves, Thiago Silva e Neymar estão na Copa do Mundo do Catar. A escalação de Felipão para a partida foi: Júlio César, Dani Alves, Thiago Silva, Davi Luiz, Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar, Neymar, Fred e Hulk. Já classificado para as oitavas de final, o Brasil enfrenta Camarões para confirmar a primeira colocação do Grupo G, nesta sexta, às 16 horas. Sem Neymar, Danilo e Alex Sandro, a seleção precisa apenas de um empate para passar em primeiro no grupo. Camarões não cumpre tabela. A seleção africana precisa da vitória para seguir sonhando com a classificação, mas não depende apenas de si. Torce por empate ou vitória da Sérvia contra a Suíça. Em qualquer um desses cenários, ainda depende do saldo ou número de gols marcados no desempate.